saíram mais 3 episódios da nova animação do Homem-Aranha no Disney Plus. 3 episódios que tiveram algumas cenas bem legais, principalmente as cenas de ação entre o Homem-Aranha, né, e alguns adversários ali, um adversário em cada episódio. E se a série fosse resumida somente nas cenas de luta do Homem-Aranha, seria uma série fácil, 7/10. Porque as cenas de ação desses últimos episódios que lançaram hoje, pra mim foram muito boas, muito melhores do que os outros. Eu cheguei a comentar no vídeo anterior que algumas coisas nas cenas de ação ali eu não gostei, né, do Homem-Aranha contra aquele casal, que tinha umas cenas que ficavam a tela preta com um cortezinho, estilo Pokémon, né, eu cheguei a comentar isso no outro vídeo. Aqui a gente não teve isso. Foi cena de ação do início ao fim, sem esses cortezinhos bruscos ali no meio. Eu achei muito legal, muito bem feito mesmo. Mas fora isso, cara, a série se perde por completo, se perde em tudo, em narrativa, em protagonismo. Tem episódio aqui que nem parece que é do Homem-Aranha, parece que é do elenco todo secundário, menos do Homem-Aranha, cara. É um negócio absurdo de se ver assim. Mas enfim, vou falar um pouquinho mais, né, sobre cada um dos episódios, mas antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho também, compartilhe esse vídeo e comente, deixe comentários aqui no vídeo também, justamente para participar da campanha que eu tô fazendo esse mês, né, o inscrito do mês. O inscrito que mais tiver engajamento aqui no vídeo vai levar para casa essa caneca incrível do canal, que a gente ganhou, né, depois de conquistar 100 inscritos aqui no canal. E dentro da caneca eu vou colocar muito chocolate bom, tá? Chocolate de qualidade, viu? Então comente mesmo, se engaje, porque no final do mês eu vou ver o inscrito que mais engajou e ele vai levar, e a pessoa vai levar para casa essa caneca, fechou? Então vamos lá. A gente teve algumas participações especiais, tanto no episódio 6 quanto no episódio 7 também. Mas o episódio 6, ele começa com o André. Você lembra do André, o irmão mais novo do Lonnie Lincoln, que entrou na gangue ali, e aí o Lonnie teve que pegar o lugar dele? Cara, do nada, o André vira o adulto da sala. Ele começa a debater com o Lonnie que o Lonnie não devia estar lá na gangue, que o Lonnie tinha muita coisa a perder, e que não sei o quê, que lá não era lugar pra ele. Cara, o André, um menino mais novo, dando um esculacho no Lonnie, que até agora era o grande homem da animação, né? O cara mais responsável, o cara mais zica de todos. E aí o André, o irmãozinho mais novo dele, do nada, virou o adulto e começou a dar um esculacho nele porque ele tinha entrado na gangue. Cara, essa animação tem horas que, tipo, não tem pé nem cabeça o negócio. Não faz nenhum sentido a tomada de decisão da série. Mas enfim, o André virou adulto, dá um esculacho no Lonnie, e aí o Lonnie sai, e aí de fato entra na gangue por completo, né? Ele meio que solta as amarras que ele tinha com a família, porque agora tá tomando esculacho até do irmão mais novo, e aí ele se joga por completo ali na gangue e realmente assume o codinome de Lápide. A tia May virou uma tia baladeira, né? Ela que já tá sendo rejuvenescida aí a cada adaptação nova do Homem-Aranha. Então agora ela, além de ser só a May pro Peter Parker, agora ela também é baladeira. Olha só que avanço, né, que a gente tá tendo com essa personagem. Quem nunca imaginou a tia May lá do Tobey Maguire indo pra uma balada? Na moral, mano. Aqui nesse 6º episódio a gente tem a aparição especial de simplesmente Demolidor. Cara, eu achei fantástico o Demolidor junto com o Homem-Aranha. Eu quero muito ver mais dos dois juntos, né? Quem não quer ver isso? Eles que têm várias participações especiais ali, né? Um na história do outro. Eles têm uma dinâmica muito boa, né? Como uma dupla. Tem um entrosamento muito legal. E eu quero ver ainda, né? Os dois lutando juntos, né? Os dois atuando juntos ali. Só que nesse 6º episódio, o Demolidor, ele entra ali no laboratório do Norman pra tentar pegar alguma informação. E aí o Norman pede pro Homem-Aranha lá investigar o que tava acontecendo. E aí quando o Homem-Aranha chega lá, ele vê o Demolidor, e como eles ainda não se conheciam, eles começam a lutar entre eles. E essa luta foi muito legal. Cara, foi muito da hora. As cenas de ação entre o Demolidor e o Homem-Aranha, todo o ambiente ali, né? Eles usando o ambiente ali, né, ao favor deles e tal. Tem as piadinhas no meio. Cara, a Marvel precisa se livrar logo dessas piadinhas, cara. Gosto de piadinha? Gosto, mas tudo tem limite. Tem horas e horas pra colocar essas piadinhas, cara. Ainda mais as piadinhas que estão colocando nessa animação. Eu já fiz até uma comparação, né? As piadinhas do Homem-Aranha da animação clássica, por exemplo, e dessa animação. Tem nada a ver, cara. Mas enfim, a luta entre os dois foi muito legal, foi muito boa. E o episódio ali, quando eu achei, né? Isso já tava quase no final. Quando eu achei que o episódio ia começar a melhorar, que a série ia começar a tomar uma nova proporção, aí vem o final do episódio com o Harry
contando pra Nico que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Cara, de novo, essa série toma umas decisões que não fazem o menor sentido. Não tinha por que o Harry contar pra Nico, cara. Nossa, eu achei completamente desnecessário. Uma trama juvenil, é um absurdo. Mas enfim, aí o episódio acaba assim, começa o 7º episódio, né, com a Nico triste, porque o Peter não tinha contado que ele era o Homem-Aranha. Nossa, nem passou pela cabeça dela que ele poderia estar querendo proteger ela. Não, imagina. Ela é uma mulher empoderada, ela não precisa de um homem pra proteger, né? Enfim, Nico brava porque o Peter não contou, a amizade deles fica um pouco abalada e tudo mais. E aí, esse episódio, ele é praticamente do Harry e da Nico. O Peter Parker, se ele aparece 5 minutos, tá? É uma referência pro Hulk vermelho, né? De acordo com os rumores. Mas se o Homem-Aranha, se o Peter Parker aparece 5 minutos nesse episódio, é muito. Na minha visão, na minha concepção, né? Porque o episódio inteiro apresentou ali o Harry e a Nico. O Harry tentando se aproximar da Nico e tudo mais. Foi isso. Esse 7º episódio se resume nisso. O Peter Parker é um mero coadjuvante da própria série, cara. Não pode ser assim. Mas enfim, pelo menos aqui nesse 7º episódio a gente tem um vislumbre da genialidade do Peter Parker. Tem uma hora que o Peter tá conversando com o Norman pra tentar rastrear o Dr. Octopus. Porque eles descobrem que é o Dr. Octopus que tá vendendo as armas ali, né? Pra galera que o Peter já tinha enfrentado antes. E aí o Norman tá com dificuldade de encontrar o elemento que o Dr. Octopus tava usando nas armas. E aí o Peter começa a falar, elemento tal, e o Norman falando, não, esse não pode ser, esse é difícil de encontrar, não sei o quê. E aí o Peter começa a falar, não, e se for elemento tal? Porque ele faz isso, aquilo outro, é resistente a não sei o quê. Então a gente finalmente teve um vislumbre da genialidade do Peter. E é isso que eu particularmente gosto muito de ver no Peter Parker, né? A genialidade dele. O cara é muito inteligente, o cara é brabo, mano. Olha a teia que ele inventou, velho. Mas enfim, tirando isso, Peter Parker esquece no episódio inteiro. Volta pro Harry e pra Nico, né? Os dois ali, o Harry tentando se aproximar, tentando se desculpar da Nico. E aqui, cara, eu fiquei o episódio inteiro praticamente pensando na hipocrisia da Nico. Ela odeia milionários até entrar no carro de um. É impressionante, cara. Foi ela entrar no carro do Harry, dar um rolezinho, ele pagou uma comida pra ela, não sei o quê. E aí ficaram amigos. Ai, nossa, como o Harry é bonzinho agora, né? Deu comida, deu carona num carro de luxo e ainda ensinou ela a dirigir. Olha só como agora ele deixa de ser um milionário malvadão pra ser um amigo dela. Que coisa, né? O mundo dá voltas, não é mesmo? E aqui a gente tem um... Nossa, eu achei um absurdo completo. Por quê? O Harry começa a ensinar a Nico a dirigir, então ela nunca tinha dirigido na vida dela. Aí eles estão andando na rua assim, ela obviamente está dirigindo o carro, para uma outra mulher do lado, com um carro esportivo, começa a zoar o Harry, e aí a Nico defende o Harry. Homem-Aranha da Disney, tá? Vamos lá. A Nico defende o Harry, e aí as duas começam a debater e elas armam um racha ali pra fazer. Cara, a Nico tinha acabado de aprender a dirigir. Ela não conseguia nem fazer curva. E ela conseguiu ganhar o racha. Cara, mano, na moral, quem acha isso uma grande história, quem acha isso um grande roteiro, olha, você precisa rever as coisas que você tá assistindo, hein? Não tem como achar isso bom, cara. Não tem como achar isso minimamente aceitável. Nossa, que absurdo. E depois, um pouquinho mais pro final desse episódio, né? O Escorpião finalmente pega a armadura de Escorpião, que ele comprou com o Dr. Octopus. E aí ele vai pra cima lá do pessoal da Gangue 110, que tá o LeBron James, que tá o Lápide ali. E aí o Homem-Aranha chega no meio e começa a lutar com o Escorpião. A luta dos dois também eu achei muito legal, muito da hora. As acrobacias que o Peter faz, as desviadas que ele dá, o jeito que ele prende os adversários na teia, essa animação pra mim tá conseguindo fazer isso muito bem. Então, de novo, se a série fosse só o Homem-Aranha lutando, cara, a série seria 7/10 fácil. Fácil, porque eu achei muito legal mesmo. Mas, no meio da luta ali, o Escorpião, ele acha um jeito de distrair o Homem-Aranha, e aí quando o Homem-Aranha tá de costas pra ele, ele vai e finca a cauda dele ali, né, no Homem-Aranha, atravessa ele, e isso me deu uma surpresa gigantesca, cara. Eu não esperava ver isso numa animação da Disney, né? Mostra até o sangue ali na ponta da cauda do Escorpião. Cara, eu achei isso fantástico, fantástico. E aí, quando o Escorpião ia de fato matar o Homem-Aranha, cara, pasmem, isso ia acontecer. Vem o planador do Norman Osborn, que obviamente é o planador do Duende Verde,
vem um planador e consegue salvar o Peter. Cara, eu achei fantástico. Essa luta eu achei muito boa, muito boa. E aí o episódio termina assim, né? O Norman consegue resgatar o Peter usando o planador. O Norman não tá junto, né? Vai só o planador. E aí consegue resgatar o Peter e leva ele pro hospital que tem dentro da Oscorp. Um hospital ali meio secreto dentro da Oscorp. E aí o Norman deixa o Peter Parker lá pra se tratar. E beleza, acaba o episódio aí. Achei sensacional essa luta de novo, tá? Achei muito boa mesmo. Aí o 8º episódio começa com a polícia, né, chegando lá no esconderijo do Dr. Octopus. E, cara, a caracterização do Dr. Octopus é muito boa. Eu achei muito legal, achei muito fiel com o quadrinho. Mas, fora a caracterização, acredito eu que toda a personalidade dele, nossa, nesse 8º episódio ficou horroroso. Porque aí tem que apresentar, né, o homem sendo mais bobão, não pode ter um homem branco, sério, né, centrado, focado. Não, tem que ser bobão, tem que fazer piadinha, tem que ser mais infantil, porque o Dr. Octopus tá ali no monitor, e aí o assistente dele faz uma chamada de vídeo, e aí o assistente começa a meio que ser o pai do Dr. Octopus, fala... O assistente fala, você não tá jogando não, né? Aí mostra o monitor, o Dr. Octopus tá jogando um joguinho. Aí o assistente fala, você comeu alguma coisa? Cara, ele tem que lembrar o Dr. Octopus de comer. Fala, você comeu alguma coisa? Aí o Dr. Octopus olha pra mesa, tem o salgadinho. Tipo, o cara comendo salgadinho. Aí o assistente dá uma bronca e fala, não, você tem que comer de verdade. Cara... Enfim. E aí a polícia cerca o local, porque no episódio anterior, né, o Norman descobre onde que o Dr. Octopus tá e avisa a polícia. E aí a polícia vai lá prender o Dr. Octopus, justamente por causa do Tratado de Sokovia, que já tá ativo. E aí o Dr. Octopus, ele, como é o esconderijo dele, ele coloca várias armadilhas ali, vários equipamentos que ele mesmo fez para conseguir se proteger. E aí os equipamentos começam a lutar contra os policiais e ele vai escapando, dançando, cara, fazendo gracinha, fazendo dancinha. Ah, cara, por favor, mano, ó o que estão fazendo com os personagens, cara. Enfim, aí o Dr. Octopus consegue sair lá dançando, né, todo felizão, serelepe ali. E quando ele sai do esconderijo, aí a polícia, né, cerca ele de novo. E aí ele vai escapando de mansinho até que chega outra aparição especial, que eu achei legal também. Chega simplesmente o Homem de Ferro pra prender o Dr. Octopus. E a frase do Dr. Octopus eu achei muito legal. Ele olha pro secretário Ross e fala, você chamou a cavalaria, né? O Homem de Ferro realmente foi a cavalaria desse episódio. Achei bem legal. Não tem luta, mas eu achei muito legal já a aparição dele. E aí o Norman começa a conversar com o Peter Parker, que o Peter Parker tinha acabado de se recuperar, né, da luta ali com o Escorpião, e o Norman tá dando uma bronca nele, porque ele fica se segurando nas batalhas e tal, que ele tem que usar todo o poder que ele tem, não sei o que, ele não pode ficar com receio de talvez machucar o vilão e tudo mais. E aí ele começa a frase com grandes poderes, e aí eu, na minha inocência, já achei que viria a frase clássica. Ficaria ruim na voz do Norman? Ficaria, confesso que ficaria. Mas ele termina com vem grande respeito. Ele troca o final da frase por respeito. E aí me deu um certo alívio, porque, sinceramente, cara, essa frase não pode estar na boca de outra pessoa, senão do Tio Ben. Eu já não gostei da Tia May falar isso pro Peter Parker lá no Homem-Aranha 3, né, do Tom Holland. E se o Norman tivesse falado isso pro Peter Parker agora nessa animação, seria muito, muito ruim. Pra mim, eu odiaria. Mas ele muda o finalzinho da frase, né, ele fala de respeito. Então, tentaram fazer uma referência ali pra animar um pouco o fã, mas... Pra mim não agradou muito não. Depois disso, o Camaleão, ele volta a aparecer na animação, só que agora, de fato, como o Camaleão mesmo, né? Ele até faz uma referência pra parceira dele ali no episódio, que ele tá contando pra galera da Gangue 110 aonde que tava o Dr. Octopus. E ele aparece ali, ele até fala, né? Uma parceira minha já comprou coisa com ele e tudo mais. Então eu achei legal o Camaleão voltar, espero ver ele de novo, né, nessa série. E nesse episódio, o Peter Parker, ele não se veste de Homem-Aranha em momento nenhum. Até porque no episódio anterior, na luta dele com o Escorpião, né, o Escorpião dá a fincada, né, no Homem-Aranha, que eu comentei, e aí estraga todo o uniforme do Peter Parker. E aí, nesse episódio, ele tá sem uniforme nenhum e tudo mais, ele tá triste, querendo voltar a atuar, mas com medo de fracassar de novo e tudo mais. Eu achei legal esse dilema dele, até porque
porque, cara, é um adolescente, né? Então tem esse dilema dele, a primeira vez que ele fracassa como Homem-Aranha, porque ele perde uma luta. Então eu achei legal esse dilema assim. Mas, no final do episódio, ele tá conversando com o Harry ali, né? E aí, no meio da conversa, aparece o rádio da polícia falando que tá tendo um assalto. E aí o Peter Parker já fica com aquilo, cara, eu preciso voltar pra rua, o Homem-Aranha, ele tem que salvar as pessoas e tudo mais. Isso é legal. E aí, só que aí ele fala pro Harry, cara, pena que eu não tô com meu uniforme, não sei o que, eu não tenho nenhum. Aí o Harry vira pra ele e fala, você tem um uniforme sim. Lembra que a gente conversou, que você queria mais cor, tudo mais, tal. Então o Harry, ele, sem o Peter saber, já pediu pra fazerem um uniforme novo pro Peter Parker. E, como eu comentei já, se eu não me engano, no primeiro vídeo que eu fiz dessa animação, que eu achava que eles iam colocar o uniforme clássico do Homem-Aranha só no final da temporada, pra gerar aquele hype. E eu estava certo, porque o uniforme que o Harry tava fazendo nas escondidas era justamente o uniforme clássico que o Peter tinha desenhado. Pelo menos é o que parece, né? Porque não dá pra ver o uniforme inteiro. Só dá pra ver pelo reflexo do óculos do Peter a máscara, que aí sim é a máscara vermelha que a gente conhece e tudo mais. Eu achei isso legal, então acertei, mas era já meio óbvio, né, que eles iam colocar o uniforme clássico só no final pra gerar o hype. Então eu achei isso legal. Só que aí, cara, quando eu acho que a série vai dar uma guinada, eles me lembram que é a Disney que tá fazendo essa série. Porque o Harry vira pro Peter Parker e ele fala, nossa, cara, ele fala, pega eles, Tigrão. Pega eles, Tigrão. Cara, ele simplesmente fala a mesma frase da Mary Jane do Tobey Maguire. Go get him, Tiger. Cara, tem todo um contexto aquela frase naquele filme, mas aqui... Ah, velho, não dá. Desculpa. Se você tá gostando dessa série, olha, parabéns. Parabéns pra você, porque quando eu acho que a série vai melhorar um pouco, ela me vem com essas... cara, eu não consigo nem terminar. Enfim, esses foram os episódios de hoje. Deixa aqui nos comentários, me conta, por favor, você tá gostando? Se sim, o porquê que você tá gostando? Eu quero entender, eu quero entender. Eu quero gostar também. Mas tá difícil, cara, tá difícil. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o comentário aí pra eu saber. Engaje no canal pra ganhar caneca. E é isso. Abraço.